Esses workshops co-criativos, geralmente são coisas que acontecem num grupo grande e aí o cliente ele separa em subgrupos. Então vamos supor, tem 20 pessoas, mas vão ter 4 grupos de 5 pessoas que vão estar ao longo daquele dia co-criando um projeto novo, uma ideia nova, uma estratégia, enfim, várias coisas, né? A gente também já fez alguns desses formatos. A gente já fez, por exemplo, para a L'Oréal, né? Então eles tinham ido fazer várias pesquisas e tudo mais e queriam desenvolver um novo produto. Então eles tinham feito já vários brainstorms e a gente chegou lá para ajudar a tangibilizar esses insights. Porque ao invés de tu ter um monte de post-it grudado e tudo meio bagunçado, a gente pegava esses post-its e já ia organizando visualmente e gerando as ideias, porque ficava mais fácil das pessoas explicarem umas para as outras o que era aquilo. Então, geralmente nesse caso, precisa ter um facilitador visual, né, uma dupla ou um facilitador visual por grupo, né? Então, a gente até brincou sobre isso na live, né? A gente ainda não consegue se dividir em vários ao mesmo tempo e estar em vários lugares de maneira, enfim, Simultâneo. ao mesmo simultânea, exatamente. Então, precisa ter mais de uma pessoa trabalhando, uma em cada grupo, ou então o cliente precisa entender que vai ser feito um grupo depois do outro. E aí eu já fiz, por exemplo, um trabalho para Team desse jeito e foi muito ruim. Eu achei que foi ruim porque eram 3 grupos. Aí as pessoas começam a conversar. Logo que elas começam a conversar, tu não tem o que tu desenhar. As coisas acontecem muito ao mesmo tempo, com todas aquelas pessoas, entendeu? Com aqueles grupos. Então, o primeiro grupo começa, todo mundo começa a desenhar, a conversar. Aí tu vai, e aí, já tem alguma coisa? Não. Já tem alguma coisa? Não. Já tem alguma coisa? Não. Tá, daí tu fica esperando. Vai ali, fica ouvindo, fica tentando entender para onde que o grupo tá caminhando, em termos, né, criativos e tudo mais, aquela coisa. E aí, o primeiro grupo chama assim, vem cá desenhar. Daí tu começa a desenhar, aí o primeiro grupo é o que se dá melhor. Aí o segundo já é ocorrido. O terceiro, que já estava atrasado, é tipo assim, pior trabalho do colégio, assim, sabe? Então, é bom ter uma pessoa para cada grupo, ajudando a tangibilizar essas ideias, ou então alinha com o cliente que vai ter um tempo, pois tipo assim, vai ter esse momento dos grupos e eu vou precisar de 30 minutos ou 1 hora para finalizar os painéis de todos e aí depois disso vocês apresentam. Já teve um caso, no caso da Energisa, que a gente fez também, que era o dia inteiro eles estavam discutindo sobre um projeto novo, e aí ao final do dia eles nos explicavam, e à noite a gente fazia para que no dia seguinte de manhã eles pudessem apresentar. Porque geralmente esses workshops co-criativos tem os grupos, o grande grupo que está dividido em subgrupos e volta e meia vem alguém do board, algum diretor, algumas pessoas importantes para ouvir quais foram as ideias desenvolvidas, né? E eles precisam apresentar de alguma maneira. E a facilitação visual, um painel que explique isso é super útil, né? É muito melhor do que um PowerPoint porque tu tem em uma página tudo que eles querem falar e no PowerPoint tu não vai achar, vai botar o quê? Bullet ali, escrever os negócios, as pessoas não têm tanta essa habilidade do desenho, então precisa ter alguém que ajude a realmente desenhar a ideia, sabe? Então é super válido, eu acho que agrega muito a facilitação visual nesse tipo de encontro, né? E para o cliente é fundamental, porque depois eles conseguem passar adiante essa comunicação do que foi criado nesse dia, né? E não se perde com um bando de post-it louco, uns textos, assim, sabe, soltos. Não, tu tem um painel resumo, meu grupo fez isso aqui, disso aqui, o próximo passo vai ser esse aqui, o cronograma é esse. Então, assim, eu diria que é fundamental e não faz sentido algum tu ter um workshop co-criativo hoje em dia sem ter um facilitador visual que ajude a tangibilizar as ideias malucas que as pessoas vão ter. Porque a ideia maluca, sem um desenho, sem uma explicação clara e visual, ela é só uma ideia maluca.